Qual a diferença da hidrocortisona para metilprednisolona, para dexametasona? Quando eu prescrevo uma, quando eu prescrevo a outra? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Mas antes, solta a vinheta. Tô aqui me organizando com esse cenário novo. Eu sou a Samantha, eu sou médica anestesista e hoje eu fui incumbida da missão de esclarecer na cabeça de vocês qual que é a diferença prática na prescrição dos corticoides. Eu sei que o corticoide que a gente mais íntimo é a hidrocortisona. Primeiro porque ela é uma das mais baratas, ela é protocolada em vários hospitais, mas será que de fato ela é a melhor droga representante dos corticoides em todas as situações? Vamos entender? Eu criei uma tabela que vai esclarecer bastante isso na nossa cabeça. Eu primeiro peço desculpas porque não sou uma boa desenhista, tentei dar o meu melhor para organizar esse pensamento aqui com vocês, mas tá péssima o visual da tabela, né? Mas vamos ao que interessa. Eu vou comparar início de ação, duração de ação, potência e efeito mineralocorticoide. E no final a gente vai dar uma indicação clara para cada uma delas. Quando a gente fala de início de ação, a gente tem um início de ação semelhante entre as três, tá? Praticamente indifere. É um início de ação de 1 a 2 horas. Então observe, o início de nenhum corticoide ele é imediato. Ele é em média ali de 1 a 2 horas. Quando a gente vai para o segundo ponto, a gente fala na duração do efeito anti-inflamatório, a gente fala na duração do efeito imunossupressor. A hidrocortisona é um corticoide caracterizado com efeito curto, em média ali de 8 a 12 horas. Quando a gente fala da dexametasona, a gente fala de um corticoide com uma duração de ação muito prolongada, de 36 até 72 horas. Então, entre os corticoides, ele é aquele que tem a maior duração de ação. E aí a gente vai então para a metilprednisolona, que é considerada um corticoide com uma ação intermediária. Ela vai ali de 12 a 36 horas. Quando a gente fala de potência, qual das três é o mais potente? Então a gente viu que de início de ação não tem diferença, que em relação à duração de ação, a hidrocortisona é aquela que tem o efeito mais fugaz, de 8 a 12 horas, enquanto que a dexa é que tem o efeito anti-inflamatório mais duradouro. E quando a gente fala de potência, qual entre os três é o mais potente? Mais uma vez, a dexametasona. Se a gente colocar a hidrocortisona como valor de referência, colocando ela como o nosso referencial, a dexametasona é 25 vezes mais potente do que a hidrocortisona. Ou seja, em relação à potência, coloca a hidrocortisona no chinelo. E a metil? A metil ela é 5 vezes mais potente, mais uma vez, quando a gente utiliza a hidrocortisona como valor de referência. Então, entre os 3 corticoides intravenosos disponíveis, a dexametasona, além de ser a mais potente, é aquela que tem uma duração de ação mais prolongada. O que é, Samantha, essa última linha? O que seria isso de efeito mineralocorticoide? Todo corticoide tem um efeito glicocorticoide, que fala sobre potência de imunossupressão e potência anti-inflamatória, e alguns, mas não todos, também têm efeito mineralocorticoide. O que é efeito mineralocorticoide? É a habilidade de um corticoide imitar o efeito da aldosterona, que é fazer retenção de sódio, água e excreção de potássio. Qual que é a consequência disso? Retenção de volume, maior chance de hipervolemia e então edema. Todos os corticoides intravenosos têm esse efeito? Não. Quando a gente fala da hidrocortisona, a gente fala de um efeito mineralocorticoide forte. Então, além de ter potência anti-inflamatória e efeito imunossupressor, ela também gera retenção de sódio e água. Quando a gente fala da dexametasona, a gente fala de um corticoide com uma potência absurda, uma duração enorme e um efeito mineralocorticoide zerado. Então, a dexametasona não gera retenção de sódio e água. E a metilprednisolona?
A metilprednisolona, ela tem um efeito mineralocorticoide muito fraco, praticamente ausente, mas não 100% ausente como o da dexametasona. Então você conseguiu entender a diferença entre a hidrocortisona, dexametasona e metilprednisolona? Dito isso, agora a gente vai falar uma situação clínica para cada uma delas. Vamos começar então falando sobre o uso da hidrocortisona. Qual que é o uso clássico da hidrocortisona? E esse uso se baseia principalmente nesse ponto aqui, ó, no seu efeito mineralocorticoide forte. É uma situação de choque séptico refratário. Você vai utilizar a hidrocortisona nessa situação. E qual que é a forma usual da gente prescrever? 100 mg de 8 em 8 horas. A dexametasona, qual que é um uso clássico da dexametasona? Para edema cerebral, metástase. E por quê? Principalmente pela ausência do seu efeito mineralocorticoide, sua potência anti-inflamatória super potente e a sua duração de ação prolongada. E por isso a posologia da dexametasona também é muito confortável. Você vai fazer de 4 a 10 mg uma vez ao dia. E a metilprednisolona, coitada, é aquele fármaco que tá ali no meio do caminho. Nem é que tem maior, nem é que tem a menor duração, nem é que tem maior potência, nem é que tem menor potência. E qual que é o uso clássico da metilprednisolona? Você pode utilizar, então, levando em consideração que ela não tem efeito mineralocorticoide e tem uma potência e uma duração de ação muito prolongada em comparação com a hidrocortisona, numa situação de broncoespasmo ou um DPOC descompensado. Eu espero que esse vídeo tenha aí esclarecido um pouco sobre o uso dos corticoides intravenosos, prática médica diária, todo médico vai prescrever corticoides no plantão e algo que a gente nunca é ensinado na faculdade. Se você quer ter acesso a um conhecimento prático, aplicado sobre prescrição e se sentir seguro e autossuficiente nos seus plantões, não esquece de clicar aqui no link da bio e conhecer o Intuba Class, que eu tô te esperando na primeira aula.